Bom, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Essa história, ela é digna de muitas palavras, de muitas mensagens. E hoje eu sei que Deus vai falar com você. Nós estamos em 49 dias de oração. Olha, parei de novo. Nós estamos em 49 dias de oração, não é? Jejuando e orando coletivamente uma vez por semana. Essa semana nós vamos orar juntos na terça-feira. Nós achamos por bem a terça light dessa semana ser a terça light pray. É a terça light especial. Então essa semana nossa oração não vai ser na sexta, vai ser na terça-feira, no dia do terça light, porque esse mês nós temos 5 terças lights, 5 terças aliás, né? E terça-feira agora nós vamos estar juntos, um ajuntamento incrível de muita oração, de busca por avivamento, por poder do Espírito Santo, amém? Então você é meu convidado. 2 Reis capítulo 4, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Olha o que ela disse: teu servo, era um profeta do time de Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor, que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Esse profeta era alguém temente a Deus, era um homem bom no seu caráter, era um homem que tinha unção de Deus sobre a vida dele. Ele era alguém certamente leal ao profeta Eliseu. Pode ser que ele fez parte do time de Elias também. Mas esse profeta, ele tinha um detalhe na vida dele. Ele era provavelmente alguém descontrolado financeiramente. Sabe, todo mundo que gasta mais do que ganha, vai se endividar. Não tem jeito. Todo mundo que gasta mais do que ganha, vai se endividar. E de certa forma, isso é um problema na sua vida. Graças a Deus, não é? Apesar da dor, da tristeza e de tantas coisas no nosso coração nesses dias, mas graças a Deus, tanto na morte do meu pai, pastor Clemente, como na morte da minha mãe, eles não deixaram dívidas para nós. Mas se tivesse deixado, eu teria que pagar as dívidas, não é? Então esse profeta morreu e deixou dívida para sua esposa. E naquela época a dívida era paga com serviço, com trabalho. A pessoa não tinha dinheiro e ela precisava pagar a dívida. Então os filhos desse profeta, os filhos da esposa, os filhos dessa casa, teriam que trabalhar 10, 15, talvez uma geração, 25 anos, para pagar dívidas de um falecido. Versículo 2, Eliseu, agora o profeta. Quem é o profeta? Preste atenção nisso, eu preciso te contextualizar da história, vai facilitar aquilo que Deus vai falar no seu coração. O profeta Eliseu, ele representa Deus. No Velho Testamento, os profetas, eles têm esse papel literal de ser a voz de Deus, literal. Não era comum Deus falar com o povo por uma série de razões, mas era comum Deus ter pessoas específicas para falar. Hoje Deus pode falar conosco, Deus pode falar com os ministros, Deus pode falar com qualquer um, porque hoje, por causa da graça de Deus, todos somos sacerdotes, todos temos a unção sacerdotal sobre as nossas vidas, amém? Eliseu perguntou: como eu posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Eliseu queria uma solução, Eliseu queria entregar um milagre, Eliseu queria manifestar algo de poder na vida dela. Eliseu não queria aquela mulher devendo, os filhos dela sendo escravizados. Eliseu queria, pela graça de Deus, ser aqui um canal direto da bênção sobre a vida dela. O que eu posso fazer para você? Mas ele faz mais uma pergunta: o que você tem em casa? E é provável que a primeira resposta que ela deu, ela disse: eu não tenho nada. Já aconteceu com você, de dizer assim: eu não tenho dinheiro nenhum? Outro dia alguém falou assim para mim: eu não tenho dinheiro nenhum para sair de férias, por isso que eu vou para Guarapari. Uau, eu fiquei pensando, então você tem algum dinheiro, certo ou errado? Eu não sei fazer comida nenhuma, eu não sei fazer nada, exceto uma boa lasanha e uma boa feijoada. Uau, se você já sabe fazer lasanha e feijoada, você já sabe muita coisa, gente. É ou não é? E pode convidar os irmãos para ir lá comer. Amém?
Você está comigo? Outro dia a pessoa falou assim: olha, esse assunto é um assunto complexo, eu não sei nada sobre esse assunto, eu sou leigo, eu não sei nada sobre esse assunto. Mas a pessoa começou a falar do assunto e falou 1 hora do assunto comigo. Alguma coisa ela sabia. Algum dinheiro eu tenho que ter, nem que seja para ir para a Serra do Cipó ou para Guarapari. Eu não tenho dons espirituais. A pessoa falou comigo: ai, como eu estou buscando, eu quero receber dons espirituais. Eu não tenho dons espirituais, só o dom de línguas. Então tem um dom dos 9, pelo menos um. Amém? Está entendendo? Sabe, aquela mulher, ela disse numa primeira versão, numa primeira resposta, ela disse: eu não tenho nada. Agora ela disse: eu não tenho nada, mas tem uma pequena quantidade de azeite numa vasilha. Eu não tenho nada, mas tem um pouquinho de azeite aqui. E Eliseu então lhe perguntou, Eliseu então lhe disse, aliás, ele falou assim: olha, então você tem tudo. Se você tem pouco, você pode ter tudo. A partir do pouco, Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Eliseu vira para ele e fala: vai, pede vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, pede vasilhas emprestadas a todo mundo que você tem algum tipo de relacionamento, peça muitas, não peça poucas, não é só o vizinho do lado, mas o outro, talvez até o fim dessa cidade, traga as vasilhas. Depois você entra em casa, versículo 4, você entra em casa com seus filhos, fecha a porta. Eliseu está dando para ela o caminho de um grande milagre. Eliseu está dando para ela passos para um grande milagre. Eliseu está mostrando para ela como fazer um milagre poderoso a partir das suas vasilhas com pouco azeite, ou a partir da sua vasilha com pouco azeite. Derrame daquele azeite em cada vasilha que você conseguir, e vai separando as que forem enchendo, vai colocando em outro cômodo. Versículo 5, depois disso, ela foi embora, foi bem rápido provavelmente, ela fechou-se em casa com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Então os filhos dela, que teriam que trabalhar 25 anos, 15 anos para o credor, agora estão apenas trabalhando algumas horas, buscando vasilhas na vizinhança. Ei, você tem um vaso para me emprestar? Ei, você tem uma vasilha? Eu só tenho um barril, pode ser? Pode, melhor ainda. Eu só tenho um balde, pode. E eles foram buscar vasilhas, e eles traziam as vasilhas, e olha, quando todas as vasilhas estavam cheias, diga comigo, todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Ela estava gostando do que estava acontecendo, gente. À medida que as vasilhas estavam cheias de azeite, ela dizia: traz mais, filhos. E eles iam bater em novas casas, eles iam lembrar: eu lembrei, eu tenho um amigo de 12 anos atrás, eu vou atrás dele. Olha, eu tenho um primo que eu tinha me esquecido, eu vou atrás dele. Eu tenho um chefe que foi meu chefe na primeira empresa que eu trabalhei, eu lembrei dele. E eles iam buscando as vasilhas, mas agora, ela disse: traz mais uma. E ele respondeu: agora acabou, mãe. Agora não tem mais não. E a Bíblia diz que o azeite parou de correr. E ela então foi e contou tudo ao homem de Deus. Ela deu um feedback. Ela falou: olha, aconteceu um milagre nas vasilhas. Elas se encheram todas. Eu fui derramando do meu pouco azeite nas outras vasilhas, e elas foram enchendo. O azeite foi sendo multiplicado. Ela contou isso para o profeta, e para ela aquilo era algo extraordinário. Talvez para o profeta era algo razoavelmente comum, mas ela conta isso, e o profeta fica muito alegre. E agora ele fala para ela: graças a Deus isso aconteceu. Vai, venda o azeite, pague todas as suas dívidas. E não parou aí, porque Deus, Ele tem uma mente além da nossa. Deus, Ele tem uma porção além do que você precisa. Deus, Ele não para na nossa necessidade. Deus, Ele está muito mais conectado a uma abundância do que apenas a uma necessidade. Por isso a mensagem franciscana do Evangelho não é verdadeira. A mensagem só limitadora.
a mensagem só do que eu preciso. Não, Deus te dá muito mais. Você pode olhar em todos os milagres que Jesus operou, sempre tinha abundância. Jesus pega aquele cesto, pega aqueles 5 pães, ele transforma em pães para 5.000 pessoas, ou 5.000 homens, talvez 15, 20.000 pessoas, e a Bíblia faz questão de dizer que sobraram 12 cestos cheios de pães. Jesus não fez só pão para alimentar aquele povo, que já seria muito, Jesus fez para sobrar, e aqui é o mesmo Deus, olha o que diz: vai, venda o azeite, pague as suas dívidas, vocês não serão escravizados, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Aleluia! Quem quer um milagre igual esse na sua vida? Eu não estou falando de coisas materiais, pode ser também, mas o azeite na Bíblia, nas Escrituras, ele representa muitas coisas. O azeite, por exemplo, na Bíblia, é uma especiaria. Até hoje, 1 litro de um bom azeite meio litro é R$30. O azeite mais baratinho é uns R$20. Até hoje é caro. Mas naquela época era mais ainda, era uma especiaria. O azeite, só para você entender, era utilizado para fazer pães. Ele tinha uma utilização física, ligada à matéria. O azeite, ele era utilizado nas lamparinas, para candeia, para iluminar. Tem um sentido profético nas Escrituras. Quando a Bíblia fala de azeite, o azeite, ele também era usado para ungir reis, ungir profetas. Portanto, o azeite está ligado a uma unção para exercer autoridade, para exercer influência, para exercer chamado. O azeite, ele era utilizado então para ungir pessoas, e no Novo Testamento, o azeite também aponta para uma unção do Espírito Santo, para aquilo que eu e você precisamos, para aquilo que eu e você, se vivermos sem, teremos uma vida, apesar de ser filhos de Deus, como essa mulher, como esses filhos dela, eram de alguma forma filhos do profeta, mas viveriam como escravos. Sem a unção do Espírito Santo, eu e você podemos ser filhos de Deus, mas ter uma vida meio parecida de um escravo. Mas com a unção do Espírito Santo muda tudo. Portanto, o óleo, o azeite, eles simbolizam o empoderamento do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a glória de Deus sobre as nossas vidas. Mas aqui nessa história era algo tão pequeno que ela não queria nem mencioná-lo. Não, eu não tenho nada. E esse é o problema, e esse é o desafio. Eu quero falar para você sobre alguns segredos para você viver esse milagre. Porque no Novo Testamento, de certa forma, a palavra de Deus, também no Velho Testamento, sempre aponta para nós, povo de Deus, para você e eu, como vasos, como vasilhas. Vamos tentar pensar no contexto que eu quero ministrar dessas vasilhas como sendo cada um de nós. E existia um pouco de azeite, mas a primeira resposta dela foi: eu não tenho nada. E se ela dissesse eu não tenho nada e não dissesse mais nada, provavelmente não ia acontecer nada. Mas ela disse: aliás, tem um pouco de azeite, tem um pouquinho de azeite. Sabe, às vezes na sua vida e na minha vida, alguns milagres estão para acontecer, mas ainda não acontecem, porque no nosso coração e na nossa mente, onde há uma grande batalha, nós achamos que não temos nada para oferecer. Se há um primeiro segredo que eu queria te dizer, para que um milagre aconteça na sua vasilha, para que o azeite que está aí dentro seja multiplicado, a primeira coisa que eu queria te dizer é que se você tem pouco, pode ser que você tenha tudo que você precisa. Mas se você disser eu não tenho nada. Outro dia me entristeceu tanto, eu encontrei um irmão que estava frio na fé, um irmão que parou de congregar por alguns problemas familiares, e eu encontrei o irmão e ele disse assim para mim, com os olhos até um pouco cheios de lágrimas, e ele disse para mim: sabe, a verdade é que eu não tenho nada. Eu percebi que eu não tenho nada. E eu perguntei para ele: quem te disse isso? Porque na armadura de Deus também tem, na armadura de Deus,
ela também tem itens de defesa. O capacete da salvação, o escudo da fé. Se existem itens de defesa na armadura de Deus, é porque o diabo nos ataca. Porque a armadura de Deus não é física. Ninguém vem para a igreja com escudo, com um capacete, com um sapato, uma sandália. Ninguém vem para a igreja assim, fisicamente falando. Por quê? Porque a armadura de Deus é algo espiritual, sim ou não? Se a armadura de Deus é espiritual, por que existem itens na armadura? Não é só espada. Existem itens de defesa. Se existem itens de defesa, é porque nós temos um inimigo que nos ataca. E um grande ataque do inimigo é sobre o seu coração, é sobre a sua mente. O grande ataque do inimigo é tentar te convencer que a sua despensa está vazia. O grande ataque do inimigo é tentar colocar na sua mente que você não tem nada, ou que o pouco que você tem é melhor deixar guardado, porque não vale nada. E se você pensar assim, desculpa te falar com muito carinho, você está pensando conforme o inimigo deseja, porque o inimigo não pode roubar o que Deus te deu, o inimigo não podia tocar naquele pouco azeite daquela viúva, o inimigo não pode tocar naquilo que mesmo que seja pouco aos teus olhos, está guardado dentro do seu coração. O inimigo não pode roubar o que Deus te deu, o inimigo não pode tocar, mas ele pode sim te convencer que aquilo que Deus te deu não vale nada. E aí está o primeiro segredo para você experimentar milagres na sua vasilha, é que você precisa aprender a dizer e entender que você tem algumas coisas. Você tem algumas coisas. Eu estou falando sobre algo que Deus te deu, sobre um presente, sobre uma habilidade, sobre dons, sobre um coração, sobre algo que está dentro de você e precisa ser usado. Sabe, Deus não nos dá nada para guardar na despensa, nada. Deus não nos dá nada para guardar nas nossas despensas. Tudo que Deus te deu é com um propósito. Esse pouco azeite dessa mulher era o pouco que ela tinha, mas também era tudo que ela tinha. Às vezes o pouco que nós temos é tudo que Deus precisa para fazer o grande que Ele tem para realizar em nós. O pouco que nós temos precisa ser visto como uma semente de multiplicação, de poder na nossa vida e na vida de outras pessoas, na nossa história e na história de outras pessoas. Quem sabe são pequenas ideias, quem sabe é um dom profético, é um dom de palavra de conhecimento, é um dom de línguas, que a Bíblia diz que ainda é o menor dom, mas é um dom e é poderoso, você pode usar ele muito bem. Quem sabe é uma habilidade que está escondida, e que Deus quer usá-la, para que Ele seja glorificado. Mas o inimigo, principalmente em momentos de luto, principalmente em momentos de dor, principalmente em momentos que às vezes a gente fracassou em alguma área, em momentos onde a gente foi ferido, são nesses momentos, gente, que o inimigo chega e fala: você não tem nada. Mas eu tenho um pouquinho de azeite. Às vezes a gente ainda responde, mas ele fala assim: não, mas esse pouquinho não adianta para nada. Às vezes são coisas aparentemente pequenas em sua vida, mas quando são vistas aos olhos de Deus, elas vão se transformar em coisas grandes. E o inimigo, ele sabe que ele pode tentar te convencer. Por isso você e eu precisamos usar esse capacete, usar o escudo da fé, porque ele vai tentar atacar o seu coração, ele vai tentar atacar a sua mente, porque ele sabe do potencial do pouco nas mãos do Deus do muito. Ele sabe, o inimigo sabe, ele tem experiências de ver milagres e chorar, ele tem experiências de ser pisado, ele tem experiências de ser envergonhado. E então quando nós temos um pouco, mas isso é entregue nas mãos de Deus, isso é tão poderoso.
Pessoas que entregam o pouco que tem nas mãos do grande Deus, têm experiências incríveis, e quando dá 1 ano, 2, 5 anos, aquilo se multiplicou, e é tanto azeite, que agora não só paga o problema que eu era, não só assim, vamos dizer, substitui os problemas que eu tinha, mas agora transmite alegria para minha casa e para outras pessoas. O profeta disse: olha, esse azeite foi multiplicado, não é para pagar só as suas dívidas, mas é para você e seus filhos viverem muito tempo com ele. Ou seja, aquilo que faltava, agora eles têm, não só para eles, mas também para dar a outros. E isso envergonhou o inimigo. É possível a gente perceber pessoas que têm algum óleo, que têm potencial, mas que começam a acreditar nas mentiras do inimigo. É muito pouco, é pouco demais, é melhor não entregar. É tão pouco que eu fico envergonhado. Olha a vasilha do outro, olha aquela vasilha, está cheia, esse pouquinho de óleo, não. Mas às vezes nós esquecemos que a pessoa que às vezes está com a sua vasilha cheia, um dia, há pouco tempo atrás, a sua vasilha estava vazia, e ela foi entregando a Deus, ela foi entendendo no seu coração, que ela tinha alguma coisa. Então o primeiro segredo para você: não diga que não tem nada. Diga comigo: eu posso ter pouco, mas o pouco que eu tenho, é tudo que eu preciso, para ter muito, amém? Então a primeira dica para você, o primeiro segredo, no seu coração e na sua mente: nunca aceite que você não tem nada. Na despensa do seu coração, na despensa das suas mãos, na despensa do seu casamento, na despensa da sua família, na despensa da sua casa e do seu lar, tem alguma coisa ou muitas coisas para Deus, amém? Amém mesmo? E às vezes, essa é a razão. Às vezes é a razão que você tem negligenciado, que pode ser um empecilho para esse milagre. Porque muitas vezes, preste atenção nisso, porque muitas vezes, o seu muito, muitas vezes o mais de Deus na sua vida e na minha vida, muitas vezes o seu milagre está escondido exatamente naquilo que você tem negligenciado. O pouco que você tem nas mãos pode ser o tudo que você precisa liberar para Deus, para que o grande Deus libere o seu tudo para você. Segundo segredo, veja o versículo 4, diz assim: depois, Eliseu está falando com ela: depois que você buscar as vasilhas, entre em casa, chame os seus filhos, feche a porta, e derrame daquele azeite em cada vasilha, e vá separando as que for se enchendo, as que você for enchendo. O segundo segredo, para que haja um milagre na sua vasilha, para que Deus encha ainda mais a sua vida, para que Deus transforme o pouco em muito, o segundo segredo é entregar o pouco. Algumas pessoas até enxergam o pouco que tem, mas na hora de liberar, seguram. Na hora de liberar, talvez por uma timidez, num sentido negativo, talvez por algum paradigma, talvez porque foi ferido em algum momento, que entregou e foi atropelado por alguma razão. Muitas são as razões, mas às vezes nós entendemos que temos algo. A despensa tem um óleo lá, Eliseu. Aí Eliseu fala: então pega esse óleo e entregue. Mas a pessoa fala: não,
Eu não posso entregar esse óleo, é muito pouco. Eu não posso entregar esse óleo, Eliseu, esse óleo está até meio velho, sabe? Esse óleo acho que não serve mais. Esse óleo é de 2 anos atrás. Eliseu, eu não posso entregar esse óleo, porque é tudo que eu tenho. Se eu liberar o óleo, vai faltar. O segundo segredo para um grande milagre, nesse contexto, é colocar à disposição de Deus o que você tem, entregar para Deus. Sabe por quê, gente? Porque tudo, você pode ver nas escrituras, toda vez que Deus chama alguém, toda vez que acontece algo, tudo acontece a partir do que a pessoa tem, acontece a partir do que a pessoa entrega, não acontece a partir do que a pessoa não tem. Os profetas sabiam disso, eles estavam acostumados de certa forma com essa questão da entrega a Deus. Aqui eu falo sobre entregar a Deus. A Bíblia mostra que o profeta, ele precisou entregar a Deus água, para que viesse uma chuva. Foi a partir da entrega daquela água a Deus, que houve aquela chuva. E é incrível, porque a gente fica preocupado no tamanho da coisa, mas não é o tamanho da coisa. O profeta disse, vai lá e vê como que está o céu. E aí o servo do profeta vai, olha, e fala assim, olha, o céu não tem nada. Olha a primeira resposta dele, não tem nada. O profeta fala, olha de novo, tem alguma coisa lá. Por quê? Porque o profeta é a voz de Deus, e Deus sempre vai apontar os nossos olhos para o que a gente tem, mesmo que seja pouco. Os olhos daquela mulher precisavam nesse momento estar no pouco azeite, mas o coração dela precisava decidir entregar o pouco. E agora o profeta fala, volta lá e olha. E ele volta lá, olha e fala assim, tem uma pequena nuvem, muito pequena. E ele volta para o profeta e fala, eu vi uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, era muito pequeno. E agora o profeta fala, aleluia. Porque o profeta enxergava com os olhos de Deus. E ele sabia que quando ele te entrega aquela água, viria água do céu. Então não é o tamanho da nuvem que determina o tamanho da chuva. Não é o tamanho, não é o nível da sua escolaridade que determina como Deus pode te usar. Não é a quantidade de dons espirituais que você tem. Não é o nível do seu conhecimento bíblico simplesmente. Isso tudo é importante, mas não é só isso, tem a ver com algo que está dentro de você, tem a ver com algo que Deus colocou dentro do seu coração. Portanto, nessa história não era a quantidade de óleo que determinaria o que iria acontecer, mas era a entrega do que ela tinha. Então não é o que você tem, sendo pouco, muito, para Deus sempre é pouco. Eu posso ser topíssimo em muitas áreas da minha vida, que para Deus de certa forma é sempre pouco. Em relação a Deus isso não é nada. Você pode ter a melhor qualidade, mas diante da mesma qualidade em Deus, não é nada. Portanto, a questão não é a quantidade que você tem, mas é a quantidade do que você tem que você vai entregar. Aquela mulher, ela entendeu que ela precisava entregar tudo. Sabe, se Deus te chamou, se Deus te escolheu, não é o tanto de óleo que tem na sua vasilha que determina o tanto de óleo que Deus vai derramar, mas é a sua disposição de entregar. Essa sistemática é a mesma. Jesus, agora nós estávamos falando de um profeta, agora lá no Evangelho, Jesus, ele está naquela multidão, e os discípulos estão desesperados, porque Jesus ia descansar, resolveu parar, ministrou a multidão, eles estavam com fome, eles estavam há horas sendo ministrados, e agora, Jesus vira para os discípulos, isso está em Marcos 6, a partir do 35, mas agora Jesus vira para os discípulos, eles viram para Jesus e falam, temos que mandar esse povo embora, porque nós não temos nada para comer. Olha como os discípulos estavam caindo no mesmo problema. Nós não temos nada para oferecer mais, Jesus, manda eles embora. Está aí no versículo 35, esse é um lugar deserto, 36, esse é um lugar deserto, já está tarde, manda embora o povo, nós não temos nada para oferecer, eles estão com fome. Mas olha o que Jesus disse,
Jesus nunca concorda com um cristão que fala que não tem nada. Jesus respondeu: dei-lhes vocês algo para? Dei quem? Então, na visão de Jesus, alguma coisa eles tinham para dar. Eu acho que essa proposta de Jesus deixou esses discípulos, os apóstolos, os discípulos de Jesus, meio doido. Falou: o que Jesus está falando? Gente, eu não tenho um pãozinho. E agora eles começam a perceber que eles precisavam achar alguma coisa. Eles sabiam, eles estavam percebendo, andando com Jesus, que a partir de algo é que Jesus fazia algo. E eles estão percebendo que precisava de alguma coisa. Então, eles acham ali um jovem. Mas a questão aqui é que eles custaram para entender. E no versículo 38, Jesus faz uma pergunta para eles, fala: quantos pães vocês têm? Agora olha o que Jesus disse: pode verificar que vocês têm alguma coisa na despensa. Amém? Você está comigo aí? Versículo 38, verifiquem. Jesus está falando para eles: olha lá, vejam. E agora eles começam a falar: entendemos, tem alguma coisa na despensa, deixa eu procurar. Sabe, nessa hora Jesus está falando conosco aqui hoje. Jesus está falando com você que está acompanhando online. Jesus está falando com cada um aqui hoje. Verifique o que Deus plantou no seu coração há anos atrás, ou há poucos dias atrás. Verifique o que você tem para entregar a Deus. Eu não tenho nada, aliás, é melhor a gente ir embora, porque nós não temos nada, porque quem não tem nada, não tem vontade de fazer muito não, porque acha que não tem nada, mas quem tem alguma coisa, tem percepção disso, e tem disposição para entregar, não quer ir embora, pelo contrário, quer ficar, para ver o milagre até acontecer. Eles queriam ir embora, acabou o milagre, acabou o culto, Jesus, acabou Jesus, você já ensinou o povo. Para Jesus não tinha acabado, estava apenas começando. Versículo 38, quando eles ficaram sabendo, eles disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Portanto, querido, é a mesma sistemática. Não era o tanto de pães e peixes que tinha que determinaria o tanto de pessoas que receberiam um pãozinho, mas era o fato deles entregarem o que estava escondido. Entregue o que está escondido dentro de você para Deus, para você ver o que vai acontecer. Entregue os seus sonhos para você ver o que vai acontecer. Entregue tudo que Deus te deu, entregue mais do seu talento para Deus, entregue mais dos dons espirituais. Dons espirituais, a maioria deles é para ser usado com os outros. Entregue primeiro a Deus. Fala: Deus está aqui, como que eu vou ser usado? Entregue para Deus a prosperidade que Ele tem te dado. Entregue para Deus o novo caráter que Ele tem te dado. Entregue para Deus a unção que Ele tem liberado na sua vida. É pouco, eu vejo meu líder lá, ele tem mais unção que eu. Pode ser que sim, mas entregue a unção que Deus te deu para ele. Fala: Senhor, é pouco óleo, eu te dou. Entrega para Deus o seu testemunho. Mas eu não tenho um testemunho tão top igual do irmão X. Mas você tem um testemunho, e mesmo que o seu testemunho não seja o maior de todos, ele tem um poder incrível se for colocado nas mãos de Deus. Entregue o seu pouco nas mãos daquele que tem muito para te dar. Sabe, às vezes nós nos sentimos inseguros, pequenos demais. Sentimos que somos o menor, que tudo que temos é pequeno. E nós temos que tomar cuidado com isso. É engraçado nessa história que a pergunta do profeta não foi assim: o que você gostaria de ter em sua casa? A pergunta do profeta não foi assim. Olha só, pensa comigo, gente. Por isso que a mente cartesiana não entende as coisas do alto. Principalmente nós que temos um bom coração, que gostamos de ajudar as pessoas, nós temos que tomar cuidado para não inverter as coisas de Deus. Conforme a pessoa, a mente dela está impregnada de coisas dessa era, ela ia achar esse profeta um abusador. Porque o profeta chega na casa da viúva,
A viúva está necessitada. Olha que absurdo isso do ponto de vista cartesiano, presta atenção. A viúva está necessitada. A viúva está quase passando fome. A viúva está com uma promessa de escravidão para os próximos 10, 20 anos. Olha a situação dessa viúva. Se a gente não tiver a mente de Cristo, a gente ia pegar e recolher arroz e feijão para ela. Mas isso, nesse contexto não era suficiente, gente. Então, essa viúva, olha só, é a palavra de Deus. O profeta, ele não dá, ele tira o que ela tem, em tese. Faz sentido para você? Ele não pergunta para ela, o que você precisa? O que eu posso te dar? Esse profeta tinha influência para dar 10 cestas básicas para ela, 100. Esse profeta talvez tinha influência para pagar o aluguel dessa mulher por 10 anos. Mas não foi isso, porque não é assim. A sistemática do reino de Deus é outra. A matemática do reino de Deus é outra. O profeta não chega para dar, ele chega para pedir, porque ele era a voz de Deus. E a pergunta que o profeta faz para ela, ela gera uma crise. Os sociólogos não conseguem entender, porque isso é um princípio do reino de Deus, não dessa terra. E aquela mulher passando uma necessidade terrível, o profeta não pergunta para ela, o que você precisa? Ele pergunta para ela, o que você tem para entregar? Meu Deus, a gente tem que ser muito cabeção, gente. Nós temos que ter a mente de Jesus por isso, porque uma coisa dessa pode escandalizar as pessoas que não têm discernimento. O que você tem para entregar? Porque Deus, gente, abençoa a partir do que a gente entrega. Portanto, o que eu quero dizer para você hoje, libera para Deus as pequenas coisas que estão guardadas dentro de você. Libera para Deus mais do seu coração. Libera para Deus das suas habilidades. Libera para Deus os seus recursos para você ver o que acontece. Não retenha aquilo que precisa ser entregue para Ele. O caminho é inverso, é a entrega que gera o milagre. A retenção gera falta, mas a entrega gera um milagre. Libera para Deus as coisas pequenas que estão guardadas dentro de você, para receber de Deus as coisas grandes que Ele está guardando para você. Você é a vasilha escolhida por Deus, e o óleo que você tem, é o óleo que você precisa para receber mais de Deus. A unção que você tem, é só você entregar para Deus, libere para Deus, é liberando para Deus que você vai receber mais. As qualidades que você tem qualidades, você tem muitas qualidades, mas as qualidades que você tem, elas precisam ser entregues para Deus, senão elas vão ser limitadas, senão elas vão parar no nível que estão. Mas quando você começa a entregar para Deus as suas qualidades, quando você começa a se entregar para Deus a partir das suas qualidades, elas aumentam, elas vão sendo maiores, elas vão sendo vistas. Agora, como eu entrego para Deus? Porque entregar para Deus é um pouco abstrato, tem a ver mais com o nosso coração, mas na prática, como eu entrego para Deus? Terceiro segredo, eu quero te dizer, o terceiro segredo. Para o milagre do óleo, para que o óleo flua, o profeta deu uma dica para ela. Ele falou, pegue as vasilhas dos vizinhos, e pegue o pouco de óleo da sua vasilha e faça o quê? Derrame sobre outras. Quando nós entregamos do que Deus nos deu para Ele, na prática, nós estamos dispostos a derramar o que Deus nos deu sobre outros. Eram muitas vasilhas. O grande segredo para você aumentar aquilo que Deus te deu, que ainda é pouco, é derramar sobre outros o pouco que você tem. À medida que eu e você derramamos o pouco que temos sobre outros, nós recebemos mais de Deus. O profeta disse para ela, olha, você precisa fazer o óleo fluir, mas o óleo só vai fluir nas outras vasilhas quando você derramar. Talvez ela poderia pensar, mas olha, pouco óleo, eu já tenho pouco, se eu derramar sobre a vasilha do outro, acabou, aí eu não vou ter nada. É a mente humana. Mas no coração de Deus, quanto mais você derrama do que Deus tem te dado, na vida das pessoas que Ele coloca no seu caminho, mais ainda Deus vai te dar. Derrame sobre outro.
Você pode orar mais, sim. Você pode pedir mais, sim. Você pode chorar por mais, sim. Você pode adorar mais, sim. Mas você só terá mais se você aprender a derramar o que você tem sobre outras vasilhas. O que você tem no seu vaso, o que você tem dentro de você precisa ser derramado na vida de outros. Lembra que eu falei do inimigo? Por que o inimigo quer fazer o seu óleo se manter na despensa? Ele não quer deixar você enxergar. Ele quer que você fale, olha, eu tenho tão pouco, é como nada. Ou ele quer que você entenda assim, eu não tenho nada. Por quê? Porque ele sabe que se você tiver discernimento, se você entregar para Deus e começar a derramar na vida de outros, você vai se tornar alguém muito melhor. Então, o que o inimigo faz? Preste atenção nisso, que pode ser uma cura para alguns aqui. O inimigo começa a trabalhar na sua autoestima. Ele começa a fazer sua autoestima ficar baixa. Ele começa a te dar uma baixa autoestima. Auto com U, entende? Ele começa a te fazer enxergar menor do que Deus te enxerga. Ele começa a fazer você enxergar que as pessoas estão olhando para você de maneira diferente. Ele começa a fazer você enxergar que as pessoas são melhores que você. Ele começa a tentar fazer você enxergar que Deus faz em outras vasilhas, mas a sua sempre está vazia ou com muito pouco. Ah, não deu certo. Mas ninguém me empresta vasilha. Mas me maltrataram, me machucaram e acabaram com o meu azeite. Versículo 6 de 2 Reis 4, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traz mais uma, está muito bom esse negócio. Elas estavam, gente, a casa encheu de vasilhas, os quartos, todos os cômodos, estavam cheios de vasilhas, mas agora, ela pede mais uma, porque ela estava gostando de ver o que estava acontecendo. É muito bom, gente, quando a gente começa a derramar o pouco que temos na vida de outras pessoas, e a gente começa a ver essas pessoas crescerem. É muito bom quando a gente começa a derramar de alguma coisa que a gente tem, e a gente vê as pessoas evoluírem. É muito bom. A gente tem prazer, então a gente começa a falar, traz mais vasilhas, Senhor. Traz mais vasilhas, filhos, vasilhas. A igreja é assim, a igreja é a casa profética, a igreja é a casa do Senhor, a igreja é a casa da nossa família da fé, e esse é um lugar onde Deus vai trazer centenas e centenas e depois milhares de vasilhas vazias, para que eu e você derrame do que Deus tem derramado na nossa vida, na vida deles. Mas mesmo aqui em família, nós temos óleos que precisam ser derramados em outros. Se você é um encorajador de pessoas, por que você parou de encorajar? Se você se preocupava em ajudar as pessoas a crescer, por que você parou de ajudá-las? Se você gostava de cuidar de alguém, por que parou de cuidar? Se você intercedia por pessoas que têm o convicto ministério da intercessão, por que você parou de interceder por elas? Se você tinha o dom de liberalidade, a Bíblia diz que nós temos que ser fiéis ao Senhor, dízimos, ofertas, mas a Bíblia diz que existem algumas pessoas que têm o dom da liberalidade, são as pessoas que contribuem exponencialmente. Se você tem esse dom, por que parou de usá-lo? Se você usava as suas habilidades para servir a outras pessoas, por que parou? Eu não estou falando para você desesperar essa noite e não dormir mais, e amanhã está desesperado batendo aqui no portão, não, mas você precisa fazer com que essa mensagem te leve a uma reflexão e uma mudança de direção. Deus está te chamando para servir mais, ou para voltar a servir. Por quê? Porque Deus é Deus, e Ele quer você uma vasilha cheia, mas em Deus as vasilhas só se enchem à medida que elas são derramadas sobre outras. Se você testemunhava e pregava sobre Jesus para a sua família, para os seus amigos no trabalho, para os seus amigos na faculdade, na escola, por que você parou?
Se você estava influenciando pessoas para os valores da eternidade, por que parou? Eu quero dizer com muito carinho agora para você: volte a derramar tudo que você tem guardado aí dentro, na vida de outras pessoas. Tem óleo aí dentro, gente. Tem óleo aí dentro. Tem coisas que Deus quer colocar para fora, coloque para fora. O óleo não pode ficar guardado na despensa. O óleo precisa ser colocado nas mãos de Deus e depois derramado sobre outras vasilhas. Então continue derramando da sua unção sobre outros. Continue derramando os seus conselhos sobre as pessoas, se eles são conselhos bíblicos, é claro. Continue derramando sobre outras pessoas, continue fazendo o óleo fluir. Se o óleo parar de fluir, é porque pode ser, se o óleo está parando de fluir na sua vida, pode ser que é porque você parou de entregar sobre outros. Um pensamento que toma às vezes a nossa cabeça é assim: tá bom, o pastor está certo, a Bíblia está certa, mas eu vou derramar quando eu tiver mais. É um engano. É um engano. As pessoas que pensaram assim se deram tão mal, mas tão mal. Talvez aquele jovem rico, ele pensou assim: eu cumpro todos os mandamentos. Ele disse para Jesus: eu cumpro todos. Talvez ele pensou assim. E quando Jesus disse: mas e essa área aqui? Ele disse: não, essa área eu preciso de mais um pouco. Ele entristeceu. Mas a Bíblia fala de uma mulher, uma viúva pobre, que ela tinha 2 moedas, era o salário de 2 dias talvez. Era tudo que ela tinha. E a Bíblia fala que essa mulher chegou e ela entregou ali. Jesus estava observando aquela mulher. Aquela mulher recebeu uma porção incrível de Deus, com certeza. Jesus viu, e Jesus não deixava nenhuma entrega sem uma recompensa. Essa mulher, ela entendeu que ela precisava entregar nas mãos de Deus, mas ela entendeu também que ela precisava entregar sobre outras vasilhas. Por isso o apóstolo Paulo dizia: para mim, o morrer é lucro, e o viver é Cristo. Porque o apóstolo Paulo sabia que se ele vivesse, ele estaria sempre derramando da sua vida sobre outros. Timóteo recebeu demais. Pastores, discípulos, famílias, Áquila e Priscila. Quantos? Lídia, quantos? Porque Paulo sabia que se a unção ficasse parada dentro dele, de nada valeria, mas se ela fosse entregue a outros, isso valeria muito, isso multiplicaria o que Deus tinha para fazer. A unção dentro de você é limitada, mas a unção colocada para fora, ela vai fazer o fluir de Deus alcançar o seu coração. Quanto mais você derrama sobre outros, mais flui. Quanto mais você serve, mais você recebe. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Mais flui na sua vida. Quarto segredo. Eu voltei um pouco e eu percebi e houve um detalhe aqui percebido nessa história. Para que houvesse muita unção derramada, para que houvesse muita vasilha, muito óleo, eles precisavam de muitas vasilhas. Nesse último ponto eu quero dizer para você, isso fala do nosso coração para fora. Dentro da sua casa, nunca haverão vasilhas suficientes aos olhos de Deus. Porque o que Deus quer fazer não é só na sua casa, é através da sua casa. Deus não queria só aquelas vasilhas que ela tinha cheias. Talvez elas pagariam a dívida. Deus queria as vasilhas dos vizinhos também. Portanto, isso fala
da nossa missão, da conexão que eu e você precisamos ter com as pessoas. Isso fala da nossa ousadia. Essa família, por inferência, eu entendo que essa família tinha muitos relacionamentos. Pessoas com os relacionamentos de fora quebrados, terão dificuldades de dar o seu testemunho. Deus chama a gente para ter relacionamento com os nossos vizinhos. Eu fui até a casa lá onde minha mãe morava, e eu fiquei impressionado com a marca que minha mãe deixou e meu pai deixaram naquele prédio. Os vizinhos de baixo, todos se converteram ao Evangelho por causa da mensagem da nossa casa, da nossa família. Todos, pai, mãe, filhos, noras e agora os netos. Era um casal, uma família totalmente cética, e aliás até envolvida com algumas coisas complicadas. Mas nós orávamos tanto por essa família, nós dávamos testemunhos, nós chamávamos para um cafezinho, a gente fazia churrasco lá embaixo, na área da churrasqueira, a gente fazia churrasco com eles. Porque a gente sabia que, para que esse óleo continuasse sendo derramado, nós precisávamos encontrar vasilhas vazias. Nós precisamos encontrar as vasilhas vazias para encher. Vai chegar uma hora que só as vasilhas da sua célula não tem mais espaço. Você precisa de novas vasilhas. Por isso que quando chega gente nova nas nossas células, quando chega gente nova na igreja, isso faz da gente ficar o quê? Mais fluido, mais alegre, porque faz parte daquilo que Deus quer fazer. Quando vem vasilhas vazias, o nosso óleo começa a ser derramado com mais facilidade. Amém? Eu estava pensando outro dia, eu falei, acho que quase todo mundo nessa igreja é batizado com o Espírito Santo. Aí Deus falou assim, não, tem vasilhas vazias aqui, vai e ora por elas. Aí eu estava aqui contrito, estava meio triste ainda, eu me levantei pela graça de Deus, comecei a orar por batismo com o Espírito Santo. Algumas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, porque às vezes a gente acha que todo mundo é vasilha cheia, mas não, Deus quer mandar vasilhas vazias, para quê? Para que o óleo que está dentro de você seja derramado sobre eles, e eles vão encher, e vão trazer mais vasilhas vazias, e nós vamos derramar sobre elas juntos. Veja, há uma missão, não é à toa. Deus não te enche de unção, de talentos, de habilidade, de dons à toa. O serviço não é só para dentro, aliás, o grande chamado é para fora. Mas nós precisamos ter esse discernimento. Se fossem olhar só para dentro daquela casa, poucas vasilhas seriam cheias, e talvez, não sei nem se as dívidas deles seriam pagas. As vasilhas que nós temos aqui na Light, 600 vasilhas, não sei quantas, mas as vasilhas que nós temos aqui na Light não são suficientes para o que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer, nós vamos trazer milhares de vasilhas vazias. Você vai estar com derramar, então você vai derramar sobre os que estão aqui dentro, mas você vai derramar sobre os que estão lá fora. Talvez nessa história, presta atenção, ela não tinha só aquela vasilha, ela tinha umas 10 vasilhas dentro de casa, talvez ela tinha umas 20 vasilhas. Ela começou pelas vasilhas de casa, ela foi enchendo, ela foi derramando. Às vezes nós começamos servindo aos de dentro, mas chega uma hora que a gente tem que olhar para os de fora. Deus está nos chamando para chamar os nossos vizinhos, Deus está nos chamando para chamar os nossos amigos do trabalho, eles precisam de Jesus. 3 dias depois do falecimento da minha mãe, no sábado, a minha casa estava cheia, porque só a família do meu irmão já enche a casa. E aí eu falei, nós precisamos sair dessa casa um pouquinho. A casa está tremendo, cara. E ele falou, as crianças precisam sair mesmo. Aí nós fomos para o shopping. Chega no shopping, eu encontrei um amigo, um colega, conhecido. E ele falou assim para mim, cara, eu orei tanto pela sua mãe. Porque quando a sua mãe foi entubada, meu pai estava entubado também. E eu orava tanto pela sua mãe quanto pelo meu pai. Pela sua mãe eu orava porque eu sei a pessoa que ela é, a importância que ela é para vocês e para a sua igreja. Mas pelo meu pai, eu orava porque se ele morresse naquele tubo, ele iria para o inferno. E eu, como cristão, eu sei que eu nunca mais teria a oportunidade de vê-lo. E ele dando esse testemunho para mim.
Ele disse assim: e sabe o que Deus fez? Eu queria que sua mãe e meu pai fossem livrados com vida daquele tubo. Mas 7 dias antes da sua mãe morrer, o meu pai saiu do CTI. E no dia que sua mãe morreu, o meu pai foi para casa. E eu passei 2 noites com ele, falando de Jesus. E ele entregou a sua vida a Jesus na madrugada do 2º dia. E agora ele quer que eu leia a Bíblia para ele todo dia. E chora, chora, chora. É uma vasilha cheia sendo derramada sobre uma vasilha vazia. Porque eu estou contando esse testemunho? Porque Deus quis salvar aquele homem. Aquele homem foi tirado para ser salvo. E ele falou assim: você sabe que você é pastor, a coisa que mais consola vocês é saber que a sua mãe está em eternidade com Jesus. Mas o que seria para mim inconsolável é saber que meu pai estaria no inferno. Uma dor inconsolável. E marcou a minha vida, aquela conversa de 10 minutos no shopping. Marcou a minha vida. Eu estava doido para ir embora, depois da conversa eu falei: vamos tomar um café? Porque eu precisava. Porque eu estou contando isso? Do seu lado trabalham pessoas que são como vasilhas vazias. Vazias. Ele disse: vai aos vizinhos. Nós precisamos buscar ter essas conexões. Os nossos relacionamentos não podem ser só dentro, tem que ser fora. Se tem uma coisa que limita a unção numa igreja, é quando ela se torna uma igreja só para dentro. E não é isso que eu quero como pastor dessa igreja, e muito menos o que Deus quer como dono de todo o óleo que existe. Porque se tem um dono do óleo, é o Senhor Deus. Ele quer derramar na sua vida para você derramar os de casa, mas Ele quer derramar nós todos para a gente começar a derramar os de fora. Amém? Pegue isso para você com muito carinho. Isso não é para um ou outro, isso é para nós todos. Nós temos que ser uma igreja para fora. A sua célula tem que ser para fora. Pessoas vazias precisam estar lá dentro. Pessoas sem Jesus precisam conhecer você, conhecer a sua história, conhecer o seu testemunho. Pessoas sem Jesus precisam conhecer o que você tem para entregar, porque todos que têm Jesus têm algo de muito valor para entregar. Nós somos tesouros em vasilhas de barro. Então, eu termino com algumas perguntas. Quantas pessoas você tem acesso? A quantas pessoas você tem acesso? O número de pessoas que esses filhos da viúva tinham acesso foi determinante ao número de vasilhas para o milagre. Porque ninguém emprestaria vasilhas para um desconhecido. Raramente as pessoas dão voz a um desconhecido. A grande parcela das pessoas que creem em Jesus, creram a partir de alguém que conheciam. Quantos aqui se converteram na rua, quando alguém estava pregando? Levanta a mão. 1, 2 pessoas. Está vendo? Não? 1 pessoa então. Quantos aqui se converteram num culto da televisão lá? Ligou aqueles culto de televisão, com um missionário, um pastor falando e converteram. Quantos? 1. Está vendo? É um ou outro que se converte dessa forma. E graças a Deus por isso. Eu não estou dizendo que não tem resultado nenhum. Agora, quantos se converteram a Jesus por causa de um amigo, de um pai, de um filho, de um irmão, de um parente? Levanta a sua mão. Aleluia. Sabe por que você se converteu assim? Eu me converti assim, porque alguma vasilha entendeu que precisava derramar o seu óleo sobre nós. Nós éramos como vasilhas vazias, mas algum vizinho, algum amigo, algum parente falou: eu não vou ficar com esse óleo para mim, eu vou derramar sobre outros. Essa é a nossa missão, gente. Quantas pessoas confiam em você? Quantas pessoas você pode dar o seu testemunho? Quantas pessoas vão te dar acesso, mesmo que seja pouco, à sua vida? Quantas pessoas você
relaciona pelo menos 1, 2 vezes por semana, ou quem sabe todo dia, essas pessoas, elas são alvo da graça de Deus, como eu e você fomos. A palavra de Deus diz em Pedro, em 2 Pedro, que o Senhor não quer que ninguém seja perdido, mas Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento, que todos se arrependam. Nem todos vão se converter, mas no coração de Deus, Ele quer que todos creiam. No coração de Deus, Ele morreu, Ele deu o seu Filho Jesus por todos, não foi só por mim e por você, foi por toda a humanidade. Por isso em João 3,16 diz que Deus amou o mundo, amou a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Cada um aqui é uma vasilha poderosa, e o chamamento de Deus, e a mensagem de Deus para você hoje, dentro do contexto dessa palavra, a mensagem de Deus para você hoje, não diga que não tem nada. Você pode ter pouco, mas você tem tudo o que precisa. Segundo, entregue para Deus o que você tem, não retenha na despensa. Eu tenho um pouquinho de óleo, vai ficar na despensa. Não, tira da despensa. É pouco, tira da despensa. É muito pouco, tira da despensa. É quase nada, tira da despensa. Porque Deus vai fazer coisas grandes, Ele é um Deus grande, vai fazer coisas grandes a partir do pouco, quando é entregue nas suas mãos. Terceira coisa, o óleo vai fluir somente quando ele é derramado sobre outros. Tudo o que você tem, não é para você, mas para ser derramado na vida de outros. Quarto, você e eu precisamos buscar vasilhas vazias nos vizinhos. Vamos ficar de pé?